O maravilhoso Cristo disse: estejam em mim, porque eu estou no Pai. E assim vocês poderão estar no Pai e fazer parte de todos os lugares. Estar em Cristo é o único lugar verdadeiro em que podemos estar. Não importa a terra em que nos encontramos, né? Se tem uma linguagem que podemos falar que é a mesma, é a linguagem que vem de Deus, não é? A linguagem que vem dos céus. Se tem algo em comum que temos e não tem como discutir, é o amor verdadeiro, justo e fiel do Deus que criou toda a eternidade. Esse mesmo Deus te amou e enviou o seu Filho. Esse Filho te amou, me amou, a ponto de enfrentar a cruz. Esse é o culto de missões e o tema da mensagem é o Senhor da Glória. Nós cantamos todas as canções aqui, né? Que elevam, exaltam esse Senhor. A honra, o poder, a força, o domínio, a fidelidade, o Senhor da glória, este que diz: eu quero estar em você, com você e no seu lar. Ficou o Senhor da glória no meu coração desde a mensagem do pastor Correia, quando ele leu em 1 Coríntios, enquanto ele estava ministrando, ficou o Senhor da glória. Nós vamos ler o versículo e ele passa tão rápido por essa parte que diz: se os homens tivessem a sabedoria, não teriam crucificado o Senhor da glória. E ficou no meu coração o Senhor da glória. Você e eu precisamos viver os nossos dias buscando essa glória, buscando a presença do Senhor, tendo a certeza de quem nós servimos e de quem é nossa provisão e quem tem nos cuidado. O que vem à sua mente, ao seu coração, quando diz o Senhor da glória? O Senhor de toda a Nova Jerusalém, o Senhor de todo o universo, o Senhor de todos os anjos, o Senhor de todos os demônios, de todo ser que um dia existiu ou existirá, Ele é Senhor. E toda glória que nós não podemos imaginar, mas que está preparada para nós, Ele é Senhor. Esse é o seu Senhor, aleluia. Você crê nisso? Você serve a esse Deus, o Senhor da glória. Vamos abrir em 1 Coríntios 2, vamos ler o que fala, que nos dá o entendimento do Senhor da glória. Primeiro Coríntios 2, do 4 ao 9. O culto é de missões, amém? Nós já sabemos que missões não é somente ser separado e enviado a algum lugar. O Senhor deu a missão para todo aquele que é seu filho e se chama também cristão. Todo aquele que serve a Cristo como seu Senhor e Salvador tem a missão de ser um pequeno Cristo. Você já ouviu isso? Jesus disse: tudo o que eu fiz, vocês farão coisas maiores em meu nome. Ele é o Cristo vivo. Nos deu poder e autoridade no seu nome, para que também façamos
e sejamos como Ele. Assim chamados cristãos. Então, quando alguém te perguntar de que igreja que tu é, o que tu é, sou evangélico. Não, eu sou um cristão. Eu sigo ao Senhor Jesus Cristo. Os ensinamentos de Cristo, o ressuscitado, o ressurreto. Amém? Depois pesquisem a diferença. 1 Coríntios 2, do 4 ao 9. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falando para os irmãos de Corinto. Eu cheguei a vocês, não com toda a minha sabedoria, mas com a demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no misericórdia. O poder está fraco, irmãos. Não, é o poder de Deus, mas novamente, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Todos os filósofos e poderosos que sabem de alguma coisa, diante do poder de Deus, são reduzidos a nada. E nós vamos ver que entendimento é esse, que a filosofia humana não alcança. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras. Para a nossa... Você tem glória ou não? O Senhor Deus fez isso para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa terra o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Amém? Até aqui. Por que eles não teriam crucificado o Senhor da glória? Porque era o próprio Deus entre eles, andando e pisando nessa terra. Aquele que criou, aquele que estava desde o início. Eu não sei se vocês têm esse entendimento, mas vamos quebrar ele hoje. Deus criou o mundo, Adão, Eva, todos os animais, botou a árvore, em algum momento algo deu errado. E Deus teve que consertar mandando Jesus. Vocês já pensaram sobre isso? Em algum momento, Adão errou, pecou, comeu o fruto, Eva comeu. E Deus disse, deu errado, vou ter que reiniciar. Aqui na palavra diz, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras. O mistério é que Jesus veio, morreu, para que tenhamos não só uma vida boa, não só uma vida boa aqui na terra, mas Ele morreu para santificar e justificar e vivermos toda a eternidade. Ele morreu para fazer uma limpeza espiritual. A saúde e prosperidade que temos em nossa alma e nos dias aqui, estamos aqui na terra, é uma bonificação. O mistério que estava oculto e que não faz sentido para os poderosos dessa terra, que estão presos ao poder dessa terra, é que
Ele é o Senhor da glória. Tem mais do que essa terra pode nos oferecer. Existe uma paz e uma liberdade no Espírito. Existe um reino espiritual do qual nós podemos usufruir e viver hoje já. Existe um poder que eles não entendem quando você olha para alguém e clama por cura. Quando você profetiza por um país, eles não entendem porque eles acham que o poder está nas mãos deles. Mas nós sabemos que o Senhor da glória é Deus forte e poderoso. Poderoso nas batalhas. É o que a Bíblia nos diz. Vai além dos nossos dias contados nessa terra. O mistério vai além das nossas tribulações dessa terra. Nós não temos noção. Ele devagarinho, ele vai nos trazendo as maravilhas que existem na eternidade. As maravilhas que existem no poder que há no nome de Jesus Cristo. As maravilhas que nos foram dadas lá na cruz. Que nós podemos usar, levantar de manhã, abrir os nossos lábios e declarar. Apenas com a palavra lançada, você pode mudar uma situação. Com seu ouvido atento ao Espírito. Esse Espírito, que é o próprio Espírito de Deus. A Bíblia diz que ninguém consegue discernir o próprio Deus a não ser o seu próprio Espírito. E os seus ouvidos, quando você é lavado no sangue de Jesus, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu entendimento e os seus ouvidos são abertos para o próprio Espírito sussurrar para você. Mistérios que muitos estudiosos não conseguem compreender. Muitas pessoas estudam por muito tempo sobre a Bíblia, sobre os seus ensinamentos. E você no seu quarto, não desmerecendo, mas se elas não estiverem através do Espírito Santo de Deus, vã vai ser a palavra. Mas se você estiver com seu coração contrito, buscando o Senhor da glória, o próprio Espírito vem e ensina a você diretamente. A presença do Senhor da glória vem para o seu lar pequenino, para dentro de nós, vasos de barro, e enche de riquezas celestiais. Esse é o Senhor da glória. Paulo diz, para quem não conhece, Paulo foi desde pequeno ensinado sobre as leis hebraicas. Ele tinha muito temor a Deus e por isso ele caçava os cristãos, porque ele achava que eles estavam corrompendo a religião, eles estavam corrompendo o amor e o poder de Deus, dizendo que Jesus era Deus também. Mas o próprio Cristo viu o temor que havia no coração de Paulo. E Paulo, ele cresceu, se tornou um homem, se tornou um guerreiro, poderoso entre os seus. Ele era um líder. Muitos o seguiam, ele era muito sábio em todas as leis. Mas ele diz, eu cheguei a vocês e não usei da sabedoria, porque eu considero como esterco tudo que eu aprendi quando eu conheci a Cristo. E quando Cristo me levou realmente a conhecer Deus verdadeiramente. E ele diz, então eu não chego a vocês com as palavras bonitas que eu aprendi. Talvez ele sabia um hebraico, um aramaico, um negócio mais robusto, que as pessoas poderiam dizer, segue esse homem, que ele, segue aquele. Mas ele disse, não, eu chego a vocês com a demonstração. O que é demonstração, irmãos? Atitude. Você vai demonstrar, você vai ter a atitude do poder de Deus.
E é isso que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia, no nosso lar. Quando você for falar com seu filho, homem e mulher, no lar, ou com as pessoas que estão vendo, o que sai dos teus lábios, da sua atitude, do seu olhar, da face, isso é a demonstração do poder de Deus. Hoje o Eduardo acordou com a garganta bastante dolorida e eu pensei bem rápido, vou fazer um chá e vou dar um remédio. Aí me veio o Senhor da glória. Sim, eu sei que é muito bom. Aí eu chamei o Elisandro e disse, amor, ora pelo João Eduardo, porque ele acordou com a garganta doendo. Primeiro nós vamos orar, porque nós servimos ao Senhor da glória. A nossa busca, a demonstração do poder de Deus precisa estar na nossa mente e coração, em primeiro lugar. De coisas pequenas a grandes, em primeiro lugar, os meus lábios precisam abrir e clamar aquele que eu digo que é o meu Senhor. De todos os amores eu escolho a Ti. Por que eu vou recorrer a outros? Não estou dizendo que se Jesus não curar, daí eu dou um chá. Não, mas a primeira fé que eu incuti no Eduardo, como família, foi nos abraçar e orar por ele, profetizar a cura. Declarar sobre ele que toda enfermidade saia, clamar pelo poder de Deus, com demonstração do poder de Deus. Depois eu posso dar um chá, posso dar um remedinho, mas a minha fé está firmada naquele que morreu por mim, naquele que disse, lá na cruz, eu levei todas as suas dores e enfermidades. Nós deixamos muitas vezes de receber e de ver ou demonstrar o poder de Deus, porque nós temos outras alternativas, outros amores. Tem outras alternativas, por que não? Né? Mas Jesus, Ele te ama e Ele deu a oportunidade de estarmos próximos a Ele nas pequenas coisas. Por isso Ele nos deixou o Espírito Santo, o Consolador. Ele disse, Ele estará com vocês todos os dias. Então não fique com vergonha de conversar com o Consolador. Não fique, não vou atrapalhar Jesus, Ele deve estar fazendo algo importante. Você já pensou assim? Eu vou deixar o Espírito Santo, ele deve estar conversando com a Dani agora. Então, eu não vou chamar ele para conversar agora. Vou esperar um pouco mais, vou dar um remédio, vou tomar alguma coisa. Ele é poderoso o suficiente para estar lá ministrando com ela, ministrar a mim, estar com poder de cura sobre a casa da minha irmã, estar com poder de vida sobre o coração de alguém amargurado. Ele é poderoso o suficiente, porque Ele é o Senhor da glória. Aleluia. Demonstração do poder de Deus. E é assim que a nossa fé é apoiada. Se você tem se esforçado para ter fé, saiba que ela precisa ser apoiada no poder de Deus. Vamos agora para Romanos 1. Romanos 1, versículo 16. Afinal, o que é o poder de Deus? Paulo disse que demonstrou o poder de Deus, amém? Ele demonstrou o poder de Deus. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você diz, eu creio, está falando em verdade? Todo aquele que nele crê é salvação. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus é o quê? Há pecado, há o mal, há uma coisa ruim no reino espiritual que veio para essa terra, há algo que vai ser erradicado, trancado no lago de fogo.
A justiça de Deus é: o ser humano se corrompeu, mas o meu amor permanece fiel. Todo aquele que crer será salvo. Isso é uma justiça que a gente não consegue alcançar, porque não conhecemos o amor verdadeiro. Nosso amor é limitado aqui. Só vem com revelação quando conhecemos a Deus, o amor verdadeiro. Não foi fácil para Jesus. É difícil para nós, não é? Às vezes deixar um pouco do orgulho e ter que se rebaixar em algumas situações. E dizer, Deus, eu cheguei até aqui, preciso mesmo ser humilhado desse jeito? Estou me sentindo tão... Agora você se imagina, o Criador desceu a essa terra e andou entre aqueles que estavam em pecado. Ele andou na terra de pecado. Ele comeu com os pecadores. E ele morreu pelos pecadores. Ele amou, sorriu, curou. E ele veio para esses, para os que precisam, para os que creem, para os doentes. Ele veio para nós. Amém? Ele veio para nós. Se você está tentando ficar certinho demais para entrar na presença de Deus, acho que você não precisa de Deus. Você já está tentando fazer sozinho. Não precisa. Deus disse, eu farei, porque Ele sabe o que a gente precisa mudar. Ele sabe como Ele nos criou. Ele disse, venham os que estão cansados, sobrecarregados, os doentes, pois eu curarei. Eu farei. Então, você vai perder seu tempo se você tem tentado ficar bonitinho para entrar na presença de Deus, porque esse não entrará. Porque o próprio Filho já veio e morreu por você. Já fez o que você está tentando fazer e não tem poder. Só o Filho teve poder para permanecer bonitinho, permanecer santo, permanecer imaculado. Só o Filho teve poder. E você entra no Filho. Fica no Filho. Permanece no poder do nome de Jesus. E você estará com o Pai, na presença do Pai. O poder de Deus é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não tem o que nós falarmos, não tem o que nós vivermos diferente disso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é: Ele morreu, Ele ressuscitou. Você estava destinado à morte, mas hoje você está destinado à vida. Fala, eu estou destinado e liberado para a vida, porque Ele morreu. É esse Senhor que você serve e que Ele está hoje aqui, para que você viva. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Independente do que fazemos, o amor dele é constante. E Ele vem nos repreendendo, Ele vem consolando, nós vamos mudando, nos santificando. E esse é o poder do Evangelho. A justiça de Deus é essa. Há pecado, Jesus pagou, você vive. Jesus morreu, você ressuscita com Ele. Jesus tem poder, você tem poder no nome dEle. Jesus é filho, você é? Acho que vocês estão com medo de ser filho de Deus. Se Jesus é filho, você é? Você é filho de Deus. Comprados, o Evangelho é isso. Vocês foram comprados, eu fui comprada. Justificada, não há mais pecado que pode me dizer, Amanda, tu não pode entrar hoje na presença de Deus. Eu digo posso, porque eu vou lá para pedir perdão. O sangue dele me justifica para entrar e dizer, oi, Pai.
Se eu não tiver o sangue dele, serei uma estranha. Se eu tentar entrar na presença de Deus sem o próprio Filho de Deus, serei uma estranha. Mas agora, quando você entra de mãos dadas com Cristo, estando em Cristo, com o sangue de Cristo, não há pecado que o Senhor Deus não olhe e diga: já foi perdoado. Venha e aproveite, sente nas bodas do Cordeiro. Aproveite o futuro que eu reservei para ti na eternidade. Eu não estou falando que podemos pecar deliberadamente. Estamos falando de pecados cometidos e perdoados. E pecados que podemos cometer sem entendimento. Porém, hoje, quando estamos em Cristo, há arrependimento. E eu não tenho medo de entrar na presença de Deus e saber: errei, o Espírito Santo está comigo. Ui, que vergonha. Sai de perto o Espírito Santo. Ele vem com seu consolo e me ajuda a pedir o perdão. Muitas vezes eu até acho que estava certa, mas ele vem e mostra na palavra o que nós achamos que é normal, que é certo. Ele vem e nos convence, é o espírito de convencimento. Até aquilo que somos ignorantes, ele vem com seu poder e nos mostra. Se você deixar de fazer isso, se isso deixar de ser normal, você verá a glória de Deus. Somos comprados, justificados, servos e filhos do Senhor da glória. Amém? Vamos para 1 Pedro 4. Do versículo 1 ao 2. Andar em sabedoria. A nossa vida precisa ser uma vida de testemunho. Isso é a missão das nossas vidas. Andar em sabedoria, não essa terrena. Não ficar crendo: parece que vai acontecer. Tudo indica que vai acontecer dessa forma. Não vai dar certo. Andar em sabedoria celestial é saber, como Elisandro ministrou no culto passado, que o Senhor pode mudar a rota e a arca parar na sua casa. E quando ele estava ministrando, eu fiquei: meu Deus. Jesus veio para os seus, para os judeus, amém? Os seus não o aceitaram. Jesus, ele sempre vem de encontro com você. A arca veio de encontro com Obed. Jesus nos procura. Não fique com vergonha, porque ele mesmo te procurou. Não fique constrangido em como? Não sei. A própria presença de Deus, ele é quem trouxe para você. Jesus Cristo quem trouxe, ele quem veio. Ele que mudou o seu rumo, o seu caminho. Aproveite o momento, porque a arca continua andando. Se você não aproveitar, não abrir os seus olhos, os seus ouvidos e rasgar o seu coração em arrependimento, a arca vai passar. E você vai ficar. Primeiro Pedro. Meu Deus, eu não cheguei em 1 Pedro. Vamos lá. Do 1 ao 2. Andar em sabedoria. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Arme-se desse pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo... Quem sofreu em seu corpo? Vocês precisam falar para não dormir. Tá bom? Quem sofreu em seu corpo? Jesus sofreu corporalmente. Ele não foi lá e fingiu sofrimento porque ele era Deus. Ele era puramente Deus e puramente humano. Carne naquela cruz. Sofreu todo tipo de humilhação no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Enquanto foi rasgado, cuspido e chacoteado.
A alma dele também sofreu. Mas aqui diz que aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta, o tempo que nos resta nessa terra, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Uau! Você aceita Jesus não para ficar lutando agora contra o pecado, para ter uma vida difícil de não fazer mais as coisas ruins. Você aceita o Senhor Jesus Cristo para viver com um novo entendimento. Você aceita Jesus Cristo para viver a eternidade, para não ter medo da morte. Hoje você não precisa temer a morte, porque nós nos encontraremos com Ele. Fica tranquilo que Ele vai cuidar do dia em que você passará para a eternidade. E se Ele te amou para te resgatar, Ele vai cuidar desse momento também. Eu não lembro onde está, mas tem aqui que Ele veio para nos libertar do medo da morte. Você que vive com medo da morte, repreende isso. Porque Cristo já veio e rompeu. Então viva livre. Uma vida verdadeiramente livre. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Com o poder do Senhor da glória sobre você. Não mais com medo, vou pecar, eu não vou pecar, eu vou pecar, eu não vou pecar. E se eu pecar, e se eu pecar? Mas viva com esse pensamento. O corpo de Cristo rompeu o pecado que havia em mim. Agora a minha alma busca o Senhor intensamente. Não fica com medo. Se isso aconteceu, o perdão dele está sobre você. Seja verdadeiro em seu falar. Seja verdadeiro no pensar, seja verdadeiro no agir, e o Espírito te conduzirá. Não viva mais para satisfazer os maus desejos. Aqui diz que tem um tempo que nos resta aqui nessa terra. Antes nós fazíamos tudo que não é legal falar. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, você tem um pouco mais de tempo nessa terra. E ele diz aqui que é para você aproveitar e não mais satisfazer os desejos que não fazem sentido, mas fazer a vontade de Deus. Aleluia! Fazer a vontade de Deus. E a missão que o Senhor nos deu é viver e viver bem. Abatidos, mas não destruídos. A gente canta, né? Tem o versículo, Salmos. Estamos perplexos. Às vezes a gente está perplexo com as coisas que acontecem na nossa vida. Meu Deus, como isso pode acontecer? As pessoas poderiam desistir. Mas o Salmos diz, mas não desanimados. Não desanimados. Abatidos, mas não desamparados. Pode acontecer muita coisa nas nossas vidas, mas nunca estaremos desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Nunca destruídos, porque o poder do Senhor da glória está sobre nós. Então não vivam mais com a preocupação do pecado, amém? Vivam com propósito. Tenham isso em mente. O propósito da missão que Deus deu a você. Ser um homem de Deus. Ser uma mulher de Deus. Não destruído. Você aceita Cristo porque precisa de salvação, é isso? Você precisava de salvação para alguma coisa, não é? Todos nós buscamos a Cristo porque precisávamos ser salvos de alguma situação. E percebemos que foi muito melhor, porque fomos salvos da morte eterna. Agora nós levamos a salvação porque somos cristãos. Entendeu? Você buscou, Ele te deu a salvação. Agora você é salvo e liberto. E onde você anda, você leva também essa salvação. Porque agora você é um pequeno Cristo.
Você é um cristão, você é um filho de Deus. A sua missão é todos os dias andar em sabedoria. Não a sabedoria terrena, a sabedoria celeste, que é perdão e vida. A sabedoria celeste é salvação. Nicodemos chegou para Jesus e disse: eu não entendo, porque eles esperavam um rei para aquela época. Eles esperavam um governador que libertasse eles do Império Romano. Mas Jesus disse para Nicodemos: isso é pequeno, o Império Romano é pequeno diante de uma eternidade. A opressão romana que tem passado é difícil, Jesus chorou, Jesus viveu aqueles tempos difíceis, como os nossos irmãos têm vivido em vários países, sim, mas isso não se compara com a glória que nos aguarda. Uma eternidade sem mais opressão, uma eternidade sem mais pecado, e você viverá como governante no reino dos céus. Essa é a sua missão. Não vai ter mais outros planetinhas com outros seres humaninhos com a mesma experiência que nós. Somos os únicos escolhidos. Irmãos, tem tanta coisa que o Espírito Santo tem para nos falar. Tem tanto propósito para vivermos. Tem tantos aspectos nessa missão para nós. Relembrando a ministração da arca do domingo passado, quero que você imagine, o momento em que os sacerdotes pegaram aquela arca. O correto era 6 passos, no 7º sacrifica, certo? 6 passos, no 7º sacrifica. Você imagina que foi em silêncio isso? Tinham que os músicos? E tinha Davi na frente. Vocês lembram da história que Davi chegou quase nu? Porque ele foi dançando, ele estava tão alegre que ele só foi tirando o que estava incomodando ele. E quando a arca entrou na cidade, ele apenas queria saber de festejar, porque a glória de Deus estava sobre eles. Ele não se envergonhou do evangelho. Ele não pensou, vou me humilhar, vou passar vergonha. Ele apenas sentiu a alegria de estar vivo com a presença de Deus. Agora você imagina, naquele tempo tinha muitas caravanas. Você olha de longe, tem uma fila de homens com a arca da aliança na frente. Todos os povos já sabiam quem era o Deus de Israel, que abriu o Mar Vermelho e que deu vitórias. Israel nunca esteve em grande número nas suas vitórias, eles sempre eram poucos. Mas eles venciam, para nunca dizer que foi pela força deles, sempre pelo poder de Deus. Aí vocês imaginam aquela arca, os shofar, os instrumentos tocando, eles param, sacrificam. Meu Deus, sacrificam. Para, sacrifica, canta, alegra, grita. E vai por dias até chegar no seu destino. Essa deve ser a visão do seu lar. As pessoas do mundo precisam olhar para você andando devagarinho e sacrificando. Andando devagarinho, às vezes a gente fala, Senhor, eu não tenho feito muito para ti. Eu queria fazer tanto, eu acho que eu podia fazer mais. Mas você cuidando do seu lar, com a presença verdadeira de Cristo no seu lar, com a verdade do Evangelho no seu lar, com a unção e presença de Deus, cada dia, passo a passo, fazendo o sacrifício necessário, cantando com alegria, usando dos instrumentos, dia após dia. Esse é o testemunho do poder de Deus na sua vida. Não um testemunho de morte. Não precisamos colocar a arca, na carroça. Qual é o testemunho que vai dar se você fizer do seu jeito com a presença de Deus? Um homem morreu, não morreu? Tentou ajudar, quem não sabe da história, a arca ia cair, ele tentou segurar a arca. Não era a forma correta de carregar a presença de Deus. A presença de Deus é sobre nós. E é assim que a sua missão vai trazer salvação para aqueles que estão ao seu redor.
dia após dia, caminhando, cantando, adorando, se mantendo firme na missão e no propósito, chegar na Nova Jerusalém, amém? Eles estavam chegando na Jerusalém terrena. Nós chegaremos na Nova Jerusalém. Nós chegaremos no altar do casamento. Nosso noivo está nos aguardando. Quando a trombeta tocar, quem você verá é o rosto do seu noivo. E o seu noivo não é ninguém menos do que o Senhor da glória. O Senhor da glória. E nós sabemos que nós somos essa geração. Nós somos a geração que não procura por sinais. Nós somos a geração que sabe que vai subir a qualquer momento. A qualquer momento a trombeta pode tocar. Você pode se maravilhar com esse som e subir. Nós somos essa geração que aguarda ansiosa, caminha a passos lentos, mas verdadeiros. Deixando tudo aquilo que não faz sentido. Deixem de satisfazer os maus desejos humanos. Porque hoje vocês são seres celestiais, espirituais. As boas novas são isso. As boas novas Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. As boas novas, as boas notícias são: você não precisa morrer. Você não precisa ter medo da morte. Alguém morreu por você. Não fica com medo de que você não tem palavras bonitas. Paulo que tinha, não as usou. Chega para o teu vizinho, para quem está perto de ti. E se o Espírito Santo der te mostrar o momento correto, as palavras devem ser: não tema. Ele já fez. Ele perdoou. Ele amou tanto que deu seu único filho. Parece que não há poder, parece algo tão falado. É algo tão falado, incrível, o poder quando o Espírito Santo vem nessas palavras. As boas novas são essa. Você não precisa falar nada e não precisa viver nada além disso. Ele morreu, Ele ressuscitou, para que nós tivéssemos vida e pudéssemos ressuscitar com Ele. Para que nós pudéssemos viver sem medo. Para que pudéssemos ter a cura, ter a quem clamar. Amém? Você tem um ajudador. Você tem irmãos. Você não está sozinho. Essa é a nossa missão. Mostrar que existe um amor real e leal. Um amor real e leal. O sacrifício foi feito na cruz. Para que hoje nós possamos desfrutar da comunhão com Deus. Essa é a boa notícia. Você não precisa se esforçar porque Ele já fez. Você precisa se arrepender. Você não precisa tentar ser bonzinho. Jesus já foi incrível. Você precisa ter um coração contrito. Um coração ensinável. Você não precisa ser perfeito. Precisa ter um coração ensinável. A nossa missão é falar para as pessoas: você pode sim estar na presença de Deus. Você pode sim falar com Deus. Você pode sim clamar a Deus. E sim, Ele está te vendo. Porque Ele fez uma ponte. Jesus se chama. O próprio Deus fez isso para você. Fez essa conexão. Resgatou o próprio Deus. Isso é a boa notícia. Boas novas é que nós temos uma conexão hoje. E podemos entrar confiantes na presença de Deus. Podemos desfrutar da comunhão com Deus. Aqui diz:
para que no tempo que lhes resta não viva mais para satisfazer, mas sim para fazer a vontade de Deus. Nos resta um tempo, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo restante na terra, ele não vai voltar. Todo o resto vai ser na eternidade. O nosso futuro está na eternidade. Então vamos aproveitar esse tempo na terra. Parar de reclamar, começar a agradecer mais. E ver, quando a gente agradece mais, a gente vê como é abençoado. Mesmo em dificuldades, como nós somos abençoados. Só em poder estar em paz, né? Em meio a dificuldades, em paz. Isso é andar em sabedoria. Levar a arca é testemunho para o mundo. Agora vamos ver, andar em sabedoria na comunhão dos irmãos? Vamos para 1 Coríntios 14. Até agora nós falamos de missão e testemunho. E tudo isso, dando esse testemunho, traz salvação aos que estão ao nosso redor, aos que estão olhando. Ai, eu tirei onde eu marquei. Do 12 ao 15. Você é salvo em Jesus Cristo, amém? Qual é a nossa missão para com os irmãos e aqui a igreja, então? Do 12 ao 15, vamos ler. O que você precisa buscar para fazer a vontade de Deus aqui na terra? Ao invés de ficar se preocupando com o pecado. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Ore mesmo, ore, peça para o Senhor, Senhor, derrama, como na canção que nós lemos, me batiza com fogo. Batizar com fogo é batizar com dom de línguas, de profecia, interpretação, para que nós possamos ter comunhão uns com os outros, estar edificando uns aos outros, estar mantendo a nossa fé juntos. Nós precisamos orar, Senhor, me usa. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Me usa, Senhor, me batiza com os dons, que eu possa, lá com os meus irmãos, trazer edificação para eles. Essa é a sua missão. Essa é a vontade de Deus. Esse é a demonstração do poder de Deus. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que eu farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Ore e peça. Peça o dom de línguas e peça o dom de entendimento. Quando usar as línguas, a quem? A mim. Quando eu estiver usando as línguas, o que o Espírito quer ministrar, o que vai acontecer, que o Espírito está me fazendo orar em línguas, eu comigo mesmo, eu no meu quarto, eu andando, limpando, fazendo, trabalhando, e o Espírito vem com o dom de línguas. Por que, Espírito? Você busca o entendimento. Algo aconteceu, alguém, por quem eu preciso orar e interceder? Você busca o entendimento. Então eu oro também com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Você que é filho de Deus, busque entendimento. Jesus, ele não disse assim, acreditem, tenham fé e apenas acreditem. Ele disse, tenham fé e busquem o entendimento. Eu fiz vocês inteligentes. Botei um cérebro incrível e magnífico dentro da cabeça de vocês. Pensem, leiam, busquem. Façam com entendimento. Façam com entendimento. Quando cantarem,
Me batiza com fogo. Faça com entendimento. Qual é o propósito de eu ser batizado com fogo? Cantem, adorem ao Senhor. Tu és exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu o louvarei. Você está cantando a quem? A quem você está louvando? Ao seu entendimento precisa saber que Ele é exaltado no seu lar. Ele é exaltado sobre você e tudo que você faz. Eu o louvarei. Cante com seus lábios e com entendimento. Busque isso para a edificação da igreja. E assim nós crescemos juntos. Amém? Carregando a arca, passo a passo, nós testemunhamos do poder de Deus para as pessoas ao redor. Amém? Quem está olhando. E a nossa missão, enquanto santos, juntos, fazendo a igreja de Cristo crescer, é buscar os dons espirituais. Continue lendo Coríntios e peça para o Espírito Santo: qual dom espírito você tem reservado para mim? Porque a palavra diz que o dom é Ele quem dá a quem Ele quer, como Ele deseja. Você pode sim e tem liberdade, porque você é um filho de Deus, de pedir: ó Espírito, mostra para mim qual dom você reservou, para que eu traga edificação aos meus irmãos. Seja presente, seja uma bênção para aqueles que estão ao seu redor, para a igreja. Amém? Para terminar, vamos ler Filipenses 3, do 12 ao 14. A Bíblia também diz, irmãos, que a sabedoria de Deus, a mente humana não alcança. Quem pode alcançar? Quem pode entender? 1 Coríntios diz que somente aquele que tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo aqui? Não se limite, porque Paulo nos ensina que nós temos a mente de Cristo. Então você pode dizer: Jesus, eu não entendo. Revela a minha mente, o que está na tua mente. Nós temos a mente de Cristo. Vamos ler para terminar? Filipenses 3, do versículo 12 ao 14. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, tudo que nós conversamos aqui sobre o poder de Deus, sobre a santificação, sobre a glória, sobre essa vida, excelência de vida. Paulo diz: não que eu já tenha alcançado tudo isso. E eu digo mesmo, eu estou ministrando, mas digo mesmo, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeita nisso. Entretanto, eu vou caminhando, buscando alcançar aquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu ainda não consegui tudo isso, e essa palavra toda aqui é para nós fazermos juntos como igreja. E sabemos que podemos viver isso porque Cristo já alcançou. Então nós nos mantemos firmes, irmãos. Não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Esqueça daquilo que ainda te segura, te prende, te mantém no medo e na vergonha. Esqueça e avance para as que estão adiante de mim, adiante de você. Avance para a eternidade. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Podemos fazer isso porque Jesus já conquistou. Não falo, porque já o conquistamos. Falo para que possamos crescer juntos, pedir juntos, orar, ser confortados, nos perdoarmos. Porque sabemos que somos um em Cristo. Estamos em Cristo. Cristo já conquistou, nos liberou para viver. Amém? Para a glória de Deus, com a mente de Cristo. Eu entrego essa palavra para que vocês, com a mente de Cristo, busquem, continuem seguindo em direção ao alvo, firmes dia após dia, buscando revelação,
buscando novos dons, buscando entendimento, sem medo de serem uma testemunha viva de Cristo. Amém? Com ousadia, por serem a testemunha do Senhor da glória. Essa é a missão que o Deus Pai entregou a Cristo Jesus. Nos fazer filhos. A nossa missão é sermos a noiva imaculada. O nosso alvo é o casamento com o Cordeiro. A nossa espera todos os dias é a trombeta tocar. Seremos a geração que experimenta o arrebatamento. Aleluia! Jesus vai vir buscar os seus, os judeus, os que se converteram, e renovar toda essa terra. Mas antes disso, nós somos escolhidos para estar nas bodas do Cordeiro, para o casamento, para a festa de 7 anos. Isso pode acontecer amanhã, hoje, daqui a alguns anos. Mas esse é o nosso alvo. Viver firme, passo a passo, aguardando com esperança, não com medo. Porque Ele amou e morreu. Ele vive e continua nos amando. E quando Ele tocar a trombeta, os olhos dele de amor estarão te aguardando. Não duvide, porque esse é o nosso alvo. Não duvide e peça. Espírito, me traz a mente de Cristo. Me traz, ó Espírito Santo de Deus. Me traz o entendimento. Me torna sensível ao Espírito, ao poder de Deus. Ore, irmão, feche os seus olhos. Ore aí mesmo onde você está. Gostaria que você tirasse esse momento, esses minutos. Não fique preso a esse tempo, porque são minutos para nós, mas o poder de Deus não está preso a minutos.